E aí, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando aí sobre um assunto bem importante também, talvez que é o principal parâmetro que a gente usa para entender se a nossa rede, né, nossa rede neural, nossa inteligência artificial, ela está performando bem, né? Como que a gente mede se ela está performando bem? A gente tem que usar o que a gente vai ver hoje, que são as chamadas funções de erros. E as funções de erros, sem mais delongas, elas representam o nosso objetivo principal da nossa rede neural. Nosso objetivo na rede neural é justamente, atualizar os pesos de forma que a gente consiga reduzir ao máximo a nossa função de erro. Algumas funções de erros podem parecer bem simples, e outras elas podem ter comportamentos bem específicos, né? Elas variam de simplicidade e complexidade, tem vários tipos de funções de perda. A gente vai ver uma das principais hoje, né? Acerca dos valores dessas funções de perda, eles podem ser tanto negativos quanto positivos, né? E aí cabe à rede neural entender se ela tem que maximizar ou minimizar o valor da função de perda no total. Todo o processo de aprendizado envolve multiplicar a função de peso. Então, você tem que fazer bem essa sua função de peso. Existe também, né, nessas funções de perda, o que a gente chama de termos de regularização, que eles tornam o processo de treinamento um pouco mais difícil. A gente vai ver isso melhor nos próximos vídeos, mas a ideia é que a gente cria uma dificuldade para evitar que ele aprenda muito bem é, a minimizar o erro. Né? E minimizar o erro é o que a gente mais quer numa rede neural. A gente quer minimizar ao máximo a função de perda. Porque toda a performance dos dados que ainda não foram vistos, sejam esses dados de validação de teste ou de teste, é um resultado que só pode ser atingido se você reduz ao máximo a sua função de perda durante o treinamento. E essa função ela não pode ser muito boa, porque se ela for muito boa, significa que ela se adaptou 100% ao seu dataset de treino. E quando ele se adapta 100% ao dataset de treino, significa que ele não está mais generalizando bem a representação que aquele pequena parcela de imagens, fotos, textos, vídeos, áudios que você tem representa do mundo. Então, se a gente atinge ali um número muito baixo, uma acurácia talvez um erro muito baixo, vai acontecer o que a gente chama de overfitting. Né? E aí a gente justamente usa, né, métodos de regularização para justamente reduzir esse possível overfitting que a gente tenha. É, nesse caso, é o que eu falei, a gente não vai estar generalizando bem porque a gente geralmente memorizou como basicamente aquela distribuição que a gente tem de imagens, textos e áudios de entrada funciona. É muito importante, né, algumas coisas, tópicos importantes aqui para entender. É muito importante que a nossa função de perda seja um valor escalar, um valor único, independentemente da quantidade de entradas. Porque esse valor único é o que nos permite, né, calcular os valores dos gradientes meio que individualmente, entender o efeito de cada um sobre a função do erro. Então, e assim, se o valor da função de perda não fosse um valor único, a gente teria que trabalhar com algumas matrizes inversas, provavelmente, jacobianos, e aí isso traria uma complexidade para as contas que tornaria inviável qualquer processo de aprendizado no geral. Justamente pelo fato que a gente vai estar trabalhando com gradientes, a função de perda ela tem que ser uma função diferenciável, ela tem que ter uma derivada. No mínimo, se não for global a derivada, ela tem que ser uma derivada ali naquele intervalo, uma derivada local. Outro ponto, a gente sempre divide a nossa qualquer função de perda, ela tem que ser dividida pelo número de resíduos que a gente tem. E isso é justamente, e eu vou explicar já o que é resíduo, mas é justamente para a gente garantir que a gente possa comparar os valores. Porque se a gente muda o número, se a gente não faz isso, a gente pode ter funções com números de resíduos maiores e menores, e a gente nunca vai saber se a gente está indo num caminho bom ou ruim para uma determinada rede neural. O número de resíduos ele não vai ser necessariamente
a quantidade de amostras que a gente vai estar fornecendo no nosso dataset. Então, por exemplo, no caso de classificação, de segmentação semântica, né? O nosso resíduo ele vai ser o número de pixels, não o número de classes que a gente conseguiu identificar, sempre sim o número de resíduos, porque a gente está calculando ali, né, a função de perda, a perda individual em cada pixel comparado ao que a gente está buscando atingir. Então, o nosso resíduo aí, nesse caso, seria justamente o valor único de um pixel, não a quantidade de segmentos ou classes que a gente conseguiu identificar em uma determinada imagem para a atividade de segmentação. Vamos lá. Se você não considera, se você não divide aí pelos seus resíduos, o gradiente ele pode ficar muito, muito grande e a gente vai ter problemas de gradientes explodindo, que foi algo que a gente falou aí no vídeo anterior. E pro vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí principalmente dois tipos de funções, né? Funções de perda de classificação e funções de perda de regressão. Função de perda de classificação para a gente definir classes, então como que a gente define uma função que vai determinar o erro de uma determinada classe, e para valores contínuos, né, os casos de regressão, como que a gente define essas funções de perda. Então, para começar aqui com as funções de classificação, vamos ver primeiro a Binary Cross Entropy, entropia cruzada para classificação binária. Ela é dada por essa fórmula aí, que não assusta tanto, né? O y é o valor que a gente... quer dizer, na verdade, ela assusta um pouco no início, mas ela não é esse bicho de sete cabeças que parece. Inicialmente, né, a gente tem aí que entropia cruzada binária, o y é o valor que a gente busca atingir, e o y com esse acento circunflexo em cima é justamente o valor que a nossa rede neural antecipou. N aí seria o número de resíduos, e aí existe toda uma função logarítmica para a gente calcular esse erro, né? Importante dizer, né, que como a gente está falando em classificação e a gente usou uma função softmax, uma função sigmoide para calcular os valores, né, de densidade de probabilidade, os valores do y circunflexo, né, ou do y hat, ele vai ser sempre uma função de probabilidade. Então, ele tem que ser um valor entre 0 e 1. E essa função não espera nada mais nada menos do que um valor entre 0 e 1. E observa como eu falei entre, né? Porque se forem valores exatos a gente vai ter um problema, né? Seja de uma função erro ser zero, que nunca pode acontecer, nesse caso estaria ocorrendo o overfit, como a gente mencionou acima, ou então caso esse valor seja zero, a gente não tem definido qual que seria, né? No caso, o logaritmo de zero. E não saber o logaritmo de zero seria um grande problema. Então a gente sempre trabalha com valores entre, não necessariamente incluindo o zero e o 1 nessa função. Quando a gente está falando de mais classes, a gente usa não a BCE, a gente usa só a Categorical Cross Entropy, que é basicamente definido como sendo a somatória do log dos valores previstos dividido pelos resíduos. E aí, ainda assim, né, o valor de y ele vai ser um valor que a gente coloca como sendo um valor de 0 a 1, né, uma densidade de probabilidade para uma determinada classe. E aí, sempre lembrando que o R, na verdade, não é o número de resíduos, pode ser o número de instâncias em um determinado batch, pode ser também a quantidade de pixels que a gente tem em uma determinada imagem ou em um determinado batch. E aí, né, agora, essas são basicamente as funções que a gente tem na binária e na entropia cruzada. E, né, para os valores de regressão, a gente muda um pouco isso, a gente não está mais falando, não são funções mais tão complexas, eu particularmente acho até funções um pouco mais fáceis de entender. A primeira é o erro quadrático médio, também, né, considerado como perda L2, em que a gente basicamente calcula a distância euclidiana entre dois pontos, o ponto que a gente quer prever e o real valor dele, né? E aí a gente calcula e depois divide aí pela quantidade de valores que a gente analisou. Ponto importante em específico dessa função, né, o erro quadrático médio, é que quando a gente tem um valor, né, que é um outlier, um valor que é muito maior, esse valor vai acabar explodindo e vai ser considerado com um peso muito grande, porque a gente vai estar multiplicando ele
pelo quadrado. Então, ele vai afetar bem a função de erro. Então, outliers no erro quadrático médio, eles costumam afetar bastante, né, a forma que a gente entende o erro. E existe um que considera menos esse efeito dos outliers, que é o erro L1, né, função de perda L1, que é só o erro absoluto médio. E basicamente o que ele faz é só considerar a somatória das diferenças e dividir pela quantidade de valores que a gente inseriu. E, bom, basicamente aí a gente vai ter também uma função parecida com isso aqui, que pode causar algumas instabilidades numéricas, mas aí ela não considera mais com tanto peso os valores que são considerados como outliers, né? Na verdade, a gente está dando pesos iguais aos resíduos e vai formar esse formato de curva aqui em V, a depender de como for aí a diferença de valores entre o valor predito e o valor que a gente objetiva alcançar. E aí, com isso, a gente encerra aqui, depois de ver 4 funções de erro, a gente encerra o vídeo de hoje sobre função de perdas no geral. Um grande abraço e fui!